que acontece? Acho que é importante a gente começar falando um pouco dos aspectos, né? O que compõe uma due diligence? A gente tem basicamente dois elementos que é importante observar, sobretudo quando a gente fala de startup, né? A gente tem que trabalhar uma questão que é propriamente negocial, tá certo? Então, alguns elementos importantes para se avaliar o que é a startup, seu potencial, né? E tudo que compõe, né? Todos os elementos que compõem uma empresa, né? E o outro aspecto é um aspecto um pouco mais técnico, né? Mas ele envolve riscos. E os riscos acabam sendo resolvidos muitas vezes em questões jurídicas, né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar também esse aspecto da due diligence legal, né? Como a gente falou, né? E a gente vai falar sobre a due diligence jurídica, tá? Eu vou fazer um comentário breve, na verdade, a respeito da due diligence do negócio em si, porque acho que é importante a gente trabalhar, mas o nosso foco vai ser a parte mais de riscos jurídicos, tá? Então, bom, quando a gente vai falar da due diligence do negócio em si, a gente tem uma série de aspectos que precisam ser observados, né? E muitas vezes até pela falta do histórico da startup, é um pouco complicado a gente identificar todos os elementos. Do diligence para mim, né, é uma coisa meio que você vai construindo ao longo do caminho, tá? Então você identifica alguns elementos, puxa alguma informação e aprofunda a análise em determinados pontos quando tem alguma coisa a mais para olhar, né? É claro que a gente parte de alguma informação mais padronizada, né, de um checklist, mas acaba avançando em outros assuntos, né? Então, falando agora mais detidamente da due diligence jurídica, o que acontece? Tem aquela informação importante, né, que a gente já tinha comentado a respeito da simetria de informação, né, que a gente tem quando vai fazer o investimento. Alguém de fora chegando para fazer o investimento tem menos informação do que o fundador. Então, para trabalhar um pouco a mitigação dessa divergência, a gente faz determinadas análises, né? E é legal tentar fazer essas análises antes de investir. Existe a possibilidade de investir também e depois resolver, né, contratualmente, enfim, se surgir alguma contingência, depois se discute e tal. Mas uma due diligence rápida, né, uma startup acaba sendo um negócio interessante de fazer, até porque muitas vezes ela é pequena, o histórico é curto, então dá para se trabalhar de uma forma mais rápida e menos detalhada, né? O Marcelo vai explorar um pouco mais essa questão de limitação do escopo, tá? Tem na literatura algumas definições interessantes, né, sobre o do que trata a due diligence, né? Então, essa do Halpe, o Halpe é um pesquisador lá de Santa Catarina, né? Ele trabalha bem essa questão de empreendedorismo, é um autor bacana, né? E ele trouxe essa definição, que ela serve para confirmar oportunidades e riscos. Acho que pega bem aqueles dois aspectos que a gente estava comentando, né? Do negócio e do jurídico, né? Pérez e Famá também são outros dois autores, né, na área de administração que são importantes, assim, tem uma produção legal de papers, né? E como eles definem, né? São informações, a gente busca informações que possam afetar o fluxo de caixa e o valor econômico da empresa. Então, assim, é uma perspectiva bem financeira mesmo, né? E depois, um aspecto que é verdadeiro, né? O trabalho de due diligence acaba sendo multidisciplinar. Muitas vezes você até monta equipes complementares, tá certo? Você começa a olhar determinados aspectos e, puxa, para isso aqui eu preciso de alguém que seja mais especializado. Vai lá, você traz, agrega para o time e acaba trazendo uma informação mais completa, né? Então, vamos Então, lá. Marcelo, continua, depois eu retomo, gente. Então, entrando agora já no aspecto a gente vai dividir essa análise aí da legal due diligence, né? Então, no que é exatamente, qual a relevância, quais as peculiaridades no investimento anjo, isso é um ponto bastante relevante. Tem várias peculiaridades que a diferenciam das due diligence normais, né? Qual o escopo de análise,
e essa é uma das principais diferenças, né? E para o que é a due diligence, eu gostaria de começar com um exemplo bastante simplório até, que é como você fosse, quando você vai comprar um carro, você tem duas maneiras de comprar. Ou você compra com a sua intuição, né? Você vai lá, não, acho que tá bom esse aqui e tal. Ou você contrata alguém para ver motor, para ver parte de lataria, enfim, balanceamento, enfim, tudo que tem que ver. E é um pouco o que se faz numa due diligence, né? Quer dizer, você trazendo esse exemplo do carro seminovo que você vai comprar, uma startup, você contrata alguém para olhar a startup. Basicamente é isso. E a gente se aventurou aqui até, depois de olhar vários conceitos, o pessoal traduz literalmente o due diligence para português, não diz nada com nada, mas, na verdade, o que a gente busca, ao fim e ao cabo, é uma investigação que busca garantir que você está investindo um valor proporcional ao que a startup vale hoje. Ninguém está querendo adivinhar com a due diligence o que vai valer lá na frente, mas você quer ter certeza que pelo menos o valuation que vai ser feito aqui está de acordo mais ou menos com o que eu estou colocando. Então é esse o objetivo, no final das contas, que a gente dê uma segurança. É como quando você vai comprar um carro, você quer ter certeza que você está recebendo aquilo que você está pagando. E aqui é a mesma coisa, o investimento não deixa de ser uma compra, né? Então, essencialmente é isso, tá? E qual é a relevância da due diligence? Vamos pegar o exemplo do carro de novo. Supondo que você vai comprar um carro e você tem lá 3 itens que você elege, na verdade teriam muito mais, mas você eleja 3 itens para analisar. Então você tem a lataria, você tem a parte de motor e você tem freios. Um exemplo, né? Supondo que você contrate um expert, ele diga o seguinte, um mecânico, olha, é o seguinte, você tem 90% de confiabilidade nessa lataria, eu acho que você está bem, o carro está bom. Motor também, 90%. E freio também, 90%. Na primeira análise, você pensa, bom, está super tranquilo, com 90% em tudo aqui. Só que aí muita gente aqui da Poli, engenheiro, né, sabe que esse 90% tem que ser multiplicado para você chegar num percentual real de confiabilidade. E quando você faz isso, você chega em 73% de confiabilidade, porque você joga esse percentual de 10% vezes 3 na multiplicação e acaba dando um percentual resultante de 73%. Agora, até tá bom, ainda está dentro do razoável, mas aí você muda um item, supondo, por exemplo, que o motor passe a ser 70% de confiabilidade. E aí você já passa a ter um índice geral de confiabilidade de 57%. E se você tiver 70%, que até nem é tão ruim, 70%, tá bem, tá dentro. Você cai para 34%. Então, quando você traz isso para o investimento anjo, a nossa due diligence, eu não estou dizendo que ela é a nossa, mas poderia ter outras, tá? Quando a gente faz uma análise, você tem 15 áreas de atuação, de análise, essencialmente. Cada área dessa, ela tem mais ou menos uns 5 itens, na média, de análise. Isso quer dizer que eu tenho 75 itens de análise. Então, são 75 como se fosse um item do motor, como se fosse um item do balanceamento, do freio, né? Agora, você multiplica e joga esses percentuais aí, você vê que pode ter um índice de confiabilidade do que você está comprando substancial, né? Ele pode cair, especialmente porque um item desses aqui pode abaixar a média muito. Então, assim, a verdade é que quanto mais due diligence, menos risco. Isso é estatístico, não sou eu que estou dizendo. Tá? Agora, se nós enfrentamos um outro problema, porque na realidade da startup, na verdade, na realidade do investimento anjo, você tem um problema, você tem uma limitação orçamentária, né? Você tem um budget. E daqui a pouco a due diligence vai ficar mais cara do que o investimento. Aí não faz sentido. Então, você fatalmente você vai ter que ter uma due diligence com menos amplitude e menos profundidade. Não tem como não fazer isso. Do contrário, você inviabiliza a due diligence. Mas tem uma notícia boa, que a startup
é, via de regra, uma empresa pequena e nova, é um bebê. Né? E como todo bebê, ele não tem um histórico muito grande para ter problema. Mas o pai do bebê, às vezes, o pai da criança, pode ter problema. Então, a gente tem que olhar o founder também. Então, também é uma análise importante de ser feita. Mas é possível de viabilizar por causa disso, porque você tem um escopo naturalmente menor. Você não está falando de uma M&A, você não está falando de uma operação de aquisição de uma SA com milhões e milhões de ativos e nada. Você está falando de uma limitada. Então, o escopo é menor, né? E o histórico é menor. Isso é o mais importante. Então, isso permite com que a gente consiga fazer, com alguma segurança, uma due diligence com um escopo menor, menos ampla e menos profunda. Agora, dentro da limitação do escopo, como o João já antecipou, é uma legal due diligence. Então, a gente vai olhar só os aspectos jurídicos. Tá? Nós não vamos olhar a análise do negócio, nós vamos fazer análise contábil, nós não vamos fazer análise financeira. Mas nós vamos pedir elementos financeiros, nós vamos pedir elementos contábeis, e nós vamos querer saber um pouco do negócio, porque para fazer a análise jurídica, nós teremos que analisar também e saber ter essas informações, mas não vai ser o foco, ninguém vai fazer auditoria contábil aqui, até porque nem informação para tanto temos. Tá? Agora, qual é o procedimento? Via de regra, a gente manda uma lista, para startup, né? E que vai pedir o quê? Essencialmente, documento e informação. Esse aqui é o escopo de análise. Então, a lista tem, então tá, aspecto societário, o que precisa de documento? Manda contrato social, estatuto, o que precisa de informação? Aí, então, o que você fez? Você fez algum acordo que não está documentado? Né? E esse vai ser o nosso escopo de análise, gente. Tá? Nós não vamos fazer investigação se esse documento, essa informação é verídica. Nós vamos presumir que ela é. Claro que a gente vai ficar atento, e é uma questão bastante evidente que nós vamos analisar. Mas nós não vamos ficar conferindo, né, fazendo investigação de autenticidade. Porque essa responsabilidade é da startup, e ela deve estar preocupada com isso. Porque tudo que ela não colocar aqui, ou que ela omitir, ou que ela tiver de informação aqui, eu posso usar contra ela lá na frente. Então, é interesse da startup também fornecer tudo autêntico e tudo que ela tiver. Porque qualquer omissão ou inverdade pode ser futuramente utilizado para anular em qualquer defesa do próprio investidor. E também nós não vamos analisar elementos externos, nós não vamos fazer uma investigação externa. Deixa eu ver aqui o nome do sócio e eu vou sair pesquisando para ver. Claro que eventualmente a gente acaba fazendo alguma coisa nesse sentido, mas não é o nosso escopo. O nosso foco vai estar aqui, nos documentos e nas informações repassadas. Portanto, fazendo um link com aquelas nossas conversas anteriores, a transparência assume uma relevância imensa aqui, porque se não tivermos transparência, nós vamos trabalhar em cima de elementos equivocados. E isso é ruim para os dois. Para o investidor, porque fica uma informação ruim, e para a startup, porque vai ficar com uma fragilidade aqui que pode ser futuramente utilizada contra ela. Então, eu diria o seguinte, às vezes vai na lista lá alguma coisa que não sabe o que é, pergunta, tira a dúvida, e na hipótese de não conseguiu tirar a dúvida, manda. Nós vamos selecionar e vamos dizer, não, olha, isso aqui não é relevante, eu não vou analisar, ponto. Ficou em dúvida, manda. Tem informação que não sabe se é importante ou não, manda. Porque vai estar se resguardando. Isso vai para o bem da própria startup. E quais as áreas de análise? Bom, eu citei aqui que são as mais comuns, tá? Tributário, societário, trabalhista, a gente vai falar sobre elas rapidamente agora na sequência, individualmente. Mas, assim, tem um pouco de flexibilidade nas áreas de acordo com a operação da empresa. Tem ambiental. Vamos falar de ambiental de uma empresa que faz, enfim, um site que não tem nada a ver com o meio ambiente, quer dizer, não tem nada a ver. Então, assim, existe uma flexibilidade, dá mais foco ou menos foco nessas áreas, de acordo, obviamente,
com cada perfil de startup que nós estamos analisando. E o foco nessas áreas todas, o foco que nós vamos ter em todas essas áreas, fazendo agora o link com aquele conceito que a gente trabalhou no início, é identificar fatores que afetem ou potencialmente possam afetar o valor econômico da startup. Porque tudo isso, tá bom, estou olhando lá, não sei o que tem contrato, no final das contas eu quero saber se vocês vão ter prejuízo com isso ou não. Ou se a própria startup vai ter problema com isso ou não, né? Então, no frigir dos ovos, tudo isso aqui é para ver se vocês estão comprando o carro que vocês pensam estar comprando. E aí, entrando aqui na primeira área, que é a área de contencioso, né? Que na startup não assume uma relevância muito grande, porque, como disse o histórico, é um bebê, né? Então, a chance dela ter contencioso, é pequena. O sócio já nem tanto. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar essencialmente litígios aqui. Processos, traduzindo, né? E processos onde? Judiciais, né? Todos que tramitam no Poder Judiciário. Arbitrais, aqueles que estão que são levados ao juízo arbitral, né? Com uma fonte alternativa de reduzir conflitos, né? E administrativos. Administrativos aqui seria, por exemplo, uma autuação que a empresa teve, fiscal, ou até ambiental, ou até da Anvisa, enfim, qualquer órgão governamental, e dentro desses órgãos governamentais você tem lá um contencioso administrativo ainda, que é um potencial, né? Uma demanda potencial, um passivo, uma contingência que a empresa tem lá, a gente quer saber. Isso é foco da nossa análise. Então, a startup vai nos fornecer uma lista de processos, que é dentro das informações que nós pedimos para ela. Então, ela vai lá relacionar os processos que ela tem dentro daquelas 3 categorias. E ela vai também emitir certidões, que nós vamos orientá-la. Ela já vai nos mandar certidões que comprovam a inexistência ou a existência daqueles processos que ela está falando. Claro que isso no judicial, no administrativo e na arbitragem nós não temos como ter essa certidão. Mas, de novo, vale a transparência naquela linha que nós conversamos. Então, a gente pega essas certidões e confere se a lista de processos está ok. Tá? E, a partir daí, a gente vai analisar os processos. Se houver processo, a gente analisa. Se não houver, a gente vai para frente. E nós vamos analisar os processos com foco no potencial. Porque não tem problema ter processo. Pode ter processo que você está no polo ativo. Né? E você está entrando com a ação, pode ser até um ativo futuramente, então não é foco para a gente. Agora, um passivo se for pequeno não, mas se for grande talvez seja importante, entendeu? Aí uma outra área que a gente analisa também com foco no jurídico são as parcerias e os investimentos. O que vai pedir de documentação aqui? São os contratos de parceria em geral, empresarial, joint ventures, que eventualmente a startup tem, contratos de corretagem, agência, ela pode ser agente, pode ser uma distribuidora, ela pode ter licenciamentos, royalties, enfim, comprometidos. Também SCP, contrato por conta de participação, se ela tiver com alguém, é óbvio que a gente tem que saber, né? Ou se tiver um outro mútuo conversível anterior, contrato de investimento, debêntures, se for uma SA, que é pouco provável. E outros contratos, a gente bota uma cláusula genérica, outros contratos que afetem ou possam afetar a estrutura societária da empresa. Então, fica uma coisa aberta que aí, na dúvida, o fundador manda. Tem esse acordo de confidencialidade, porque, de certa forma, pode restringir a operação da empresa, sigilo, não concorrência, né? Tem que ver o que eles estão revelando, não eles podem revelar. Informações. E aí também uma coisa importante, né, das informações é o seguinte, startup é genuinamente informal. Né? Então, tem muita coisa que o cara tratou de boca, e aí não botou no papel, ou tratou lá com o fornecedor dele, não botou no papel, e a gente tem que saber, porque contrato é acordo de vontades, mesmo que por e-mail, mesmo que verbalmente, por telefone. Então, a gente provocar isso da startup, para ela informar aquilo que é informal, é fundamental. Eu diria que é das coisas mais importantes, e aí dentro das peculiaridades de uma startup. Essa parte de direito comercial também, o que vai pegar os contratos com os fornecedores, tudo que ela acertou com o fornecedor, contratos de marketing, de publicidade, aqueles que possam de alguma maneira afetar o processo de venda de produtos e serviços, né?
Contratos relacionados à operação do site da empresa, muita gente às vezes não dá bola para isso, mas o site faz uma diferença, é a vitrine da empresa ali, e dependendo como você acerta o processo de compra dentro de um site, faz toda a diferença. Contrato seguro que ela possa ter, contratos comerciais de compra e venda, que a gente botou aqui um limite, a gente usa 50 mil, mas poderia ser 100, você pode aumentar ou baixar a régua conforme for o caso, entendeu? E contrato de empréstimo com familiares e amigos, por exemplo, que é muito comum. O cara pegou emprestado com o pai lá e tem uma dívida com o pai, tem que pagar o pai. E aí também relacionar para a gente ter uma noção de quais são os principais fornecedores, informar de novo eventuais acordos formais relacionados a esses objetos desses contratos que a gente falou anteriormente. Então, sempre é importante a gente puxar a questão informal deles, né? Porque é uma característica da startup e isso pode comprometer lá na frente ou gerar confusão. A direito do consumidor também, né, que às vezes a startup nem tem consumidor ainda, mas ela está esquematizando o processo dela de ter consumidores, né? E então dá uma olhada no minuta de contrato do cliente, como é que ela está elaborando. Nós não vamos revisar contrato aqui, tá? Isso é importante dizer. Ninguém vai revisar contrato, mas a gente vai alertar os pontos de fazer apontar aquilo que a gente entende que tem merece atenção, tá? Política de venda, como é que é a política de venda, se tem algum processo, ela tem uma política de venda por escrito, como é que vai ser, devolve, não devolve, garantia. Termos de uso do site, que é um negócio que passa despercebido por muita gente, o cara levanta o site e ele não sabe que ele tem uma lei que rege lá, o que ele tem que colocar de informação no site. Tudo direitinho que tem que informar. Tem uma lei específica disso, se não me engano, de 2007. Se você não revisar isso, você está... mas ninguém vai olhar. Não vai olhar enquanto for pequeno. Quando ganha escala e quando fica grande, eu já vi ação civil pública por causa de termo de uso de site. Então, assim, é uma coisa que é importante dar uma olhada. De novo, ninguém vai revisar isso. Nós vamos apontar, né? E informações, informar o processo de venda para a gente entender como é que é o procedimento, as modalidades de pagamento, como é que paga, informar se existem canais de atendimento pós-venda, saque, enfim. A questão de direito bancário poderia estar lá nos contratos comerciais, seria uma espécie, né? Mas a gente precisa separar porque o contrato bancário tem uma relevância no sentido de que pode gerar um passivo, né? Então, e é muito comum que ele exista. Então, o contrato com bancos, instituição financeira em geral, é conta corrente, capital de giro, cédulas de crédito bancário, enfim, todas as modalidades de contrato que possam, de alguma maneira, gerar algum passivo para a empresa. E aí, de novo, vai aquelas informações de eventuais acordos informais, que com o banco é menos provável, é pouco, mas às vezes sai lá um acordinho por e-mail com o gerente, que não foi formalizado ainda, entende? Então, é importante a gente saber, relacionar também as instituições financeiras que trabalham, para a gente ter uma noção do perfil também. Imobiliário, gente, a gente colocou, dificilmente tem questões aqui muito mais relevantes, mas, assim, é importante saber ter a matrícula de eventuais imóveis que possuam, né? É um ativo, a gente dá uma olhada na matrícula para ver se tem algum comprometimento, eventuais promessas de compra e venda, né, que não tem ainda na matrícula, mas tem o documento. Contrato de locação, onde é que está instalada a empresa, se está instalada, tem contrato de locação, está direitinho isso, está aquele negócio, não, estou usando aqui do amigo aqui e não está formalizado nada. E também informar se a empresa utiliza imóveis de terceiro, é bem comum, não, usa lá e tal, depois a gente acerta e fica aquelas coisas e aquilo não está na operação, e tem que estar, porque é um custo, teria que estar sendo apropriado esse custo. Então, também se disponibiliza algum imóvel que é muito pouco provável para terceiros, enfim, tudo que está relacionado a imobiliário. Ambiental, gente, a gente coloca aqui mais proforme, realmente a chance de uma startup ter alguma questão ambiental é muito pequena. Tá, mas assim, sem as autorizações e licenças ambientais necessárias para a devida operação da empresa, sei lá, pode ser que tenha nada impede que tenha uma operação agrobusiness, etc., coisa do gênero, e pode ter, né? Então, e a mesma coisa, informar se a empresa tem alguma atividade relacionada direta ou indiretamente ao meio ambiente, tá? Então, eu acho que agora, João, já entra nos aspectos societários que é contigo, né? Questões societárias, eu acho que normalmente é uma coisa muito interessante de ver nas startups, porque assim, nunca o table vai bater com o que você tem de documentos oficiais. Então, na parte de documentos, a gente pede na junta comercial, né, uma cópia do estatuto, dá uma olhada no contrato social,
Mas a informação que vem pela startup a respeito do cap table é completamente diferente, já está comprometido, né? Então, a gente precisa pedir esclarecimentos, né, a respeito desse e de outros compromissos, né? Por exemplo, se você tiver um stock option, isso também pode afetar os seus percentuais, né? Tudo que você tiver de compromissos futuros, né, é importante dar uma olhada. Acordo de sócios também, o que tiver de possibilidade de diluição, contrato de mútuo, eventualmente já tem outros contratos compromissados, né? Outros investimentos compromissados, então esse é um ponto importante. E, gente, assim, com a startup não bate, né? Você não vai ter a documentação exata, você tem que insistir para pedir os contratos que fundamentam esses acordos paralelos. Aí você apresenta para os investidores e todo mundo sabe que os compromissos, né, que a startup tem são esses aí, tá? Então, enfim, o aspecto societário era isso aí. Tributário é importante falar o seguinte, quando a gente faz uma due diligence para a startup, ele não está fazendo uma validação do que foi pago de imposto, tá? Não é uma auditoria. Acho que isso é muito importante deixar claro. E a gente coloca, né? É importante deixar muito claro em contratos, enfim, tudo quanto é lugar, mas também esclarecer que não é uma revisão de auditoria. Então, o que a gente quer ver? Quer ver, essencialmente, bom, você tem determinadas operações. Quais são os impostos, quais são os tributos, perdão, que são incidentes e como é que você organizou a tua engenharia de pagamento de tributos? A partir disso, você confronta, você faz algumas verificações. Bom, então você verifica, olha, está saindo a certidão negativa de tributos? Não. Se não tiver, já tem que apresentar uma informação do porquê que não saiu, né? O que ficou para trás, o que tem de contingência e por que não está garantido esse débito, né? Por que você não conseguiu obter a sua certidão? Em relação às declarações tributárias acessórias, né, o Brasil é campeão disparado de obrigações acessórias, né? Isso é um estudo da Price, né? Quase 2 vezes mais horas você gasta no Brasil do que você gasta no segundo lugar para cumprir essas obrigações acessórias, são vários cruzamentos. Então, assim, importante também questionar, né, sobre o preenchimento dessas obrigações, se está em dia, se não está, quais que incidem, né? Você tem que fazer um trabalho, e a startup faz um trabalho muito com o contador é que acaba apresentando essas informações, né? E depois, outros aspectos importantes, eu posso ser credor ou devedor de impostos, né? Então, se tiver alguma coisa de crédito fiscal, é importante saber também, levantar, né? Passivos. Os passivos podem ser registrados ou podem ser passivos ocultos também, né? Contingências, então também é importante dar uma olhada nisso. E à medida que você tem determinada informação sobre cada uma dessas questões, você aprofunda mais as informações. Bom, o tributário, basicamente, comentário muito rápido, né? Só para a gente saber, também não dá para detalhar muito. Quando a gente vai fazer alguma coisa a respeito do tributário, a gente solicita informações contábeis, né? Porque, assim, o leitor da informação contábil na verdade, um grupo, né? Então, você tem alguns interessados, você tem os próprios acionistas ou sócios, né, da empresa, você tem o fisco muito interessado na informação contábil, né? Você tem fornecedores, tem uma série de atores aí que gostariam de saber as informações contábeis. Então, quando um advogado olha esses números, está olhando basicamente para conseguir identificar algumas pistas, né? Não é, obviamente, nem podemos fazer uma auditoria, né, de balanço, muito longe disso, tá certo? Mas você tem algumas pistas, você consegue ler comparando fotografias, né, que são os teus reportes periódicos, você consegue ter algum grau de inferir algumas coisas, né? Então, quando a gente vai, a partir disso, fazer alguns questionamentos para a startup, a gente passa, né, por saber, olha, a tua escrituração é contábil, é regular, é periódica, teu computador funciona, porque tem uma questão, né?
A startup, enquanto é pequenininha, o grau de complexidade dos registros pode ser pequeno, entendeu? Agora, à medida em que a startup começa a crescer, é bom saber se você tem um apoio legal, assim, de registros contábeis, né? Porque senão acontece como já vi acontecer, você está na negociação e aí a startup cresceu, tá indo já para uma rodada um pouco maior, e aí vai ver que tem que regularizar todo o passado, toda uma contabilidade que está completamente furada, que era feita só para o fisco ver, não tinha muito auxílio, né, do ponto de vista contábil mesmo, né? Então, isso é uma coisa importante para se pensar. Isso, assim, claro que cada investidor deve ter alguns pontos de preferência, né, na hora de investir, mas assim, isso para mim acende uma luz amarela. Quando a contabilidade não vai legal, eu não sei, né? Claro que tem que se olhar a receita, potencial de geração de receita, mas assim, se for muito difícil botar a casa em ordem, eu não sei, eu fico já com uma luz amarela acesa. Outros não, né? Enfim, aí cada um valora de um jeito, né? Tá? Então, contabilidade basicamente é isso, um aspecto bem importante. Parte trabalhista e previdenciária foi o que a gente estava falando bastante, né? Quando a gente falou mais detidamente do contrato de mútuo, né? Questões de responsabilização e tal. Então, assim, uh, trabalhista é importante ter em ordem, né? E até porque é uma área muito regulamentada, tem até intervenção de sindicato, tem muita gente olhando para esses aspectos. Então, para você demonstrar a regularidade, não é algo tão complicado, tá? O que é bom olhar? Os contratos, saber se tem contrato com pessoas jurídicas, qual é a natureza, o porquê, como é que faz sentido isso dentro da operação, o grau de risco que isso envolve, né? As questões de acordos que também afetam os contratos, né? As convenções coletivas e acordos coletivos, se houver, né? Difícil ter, mas enfim, pode ter, tá? E aí, você começa a pesquisar um pouquinho mais dentro da operação da empresa, certo? Perguntar as questões de plano de saúde, como é que funciona, tem política, tem pagamento de comissão. Acaba se perguntando, olha, mas vem cá, como é que é? Esses pagamentos são feitos por fora, não são feitos por fora, tal, porque assim, o investidor tem que saber, né, o que acontece e não está acontecendo dentro da empresa, né? Outros pontos importantes que o trabalhista muitas vezes não tem, né? E aí fica uma recomendação para se ajustar de alguma forma, é acordo de questão de confidencialidade. Claro que é inerente à função do funcionário, ele manter a confidencialidade, mas não custa ter, sobretudo se você está desenvolvendo algo dentro da sua empresa, né? Uma startup está desenvolvendo um software, um aplicativo, alguma coisa assim, é legal ter, né, uma previsão específica sobre a confidencialidade e a propriedade intelectual. Também é uma garantia de que o funcionário não vai sair, vai reproduzir, vai montar uma concorrente, né, saindo da tua empresa, tá? E, enfim, também é importante você perguntar sobre o conhecimento de passivos trabalhistas, ou declarados ou potenciais. Olha, realmente eu não pago hora extra, e o pessoal trabalha 15 horas por dia, então, pô, já é um cenário que você consegue talvez estimar lá na frente quanto que pode ter de passivo trabalhista, né? Então, é um aspecto importante também, tá? Bom, qual que é o próximo aí, Marcelo? LGPD. A LGPD está virando uma pequena novela, né? Essa questão da proteção de dados, a gente já teve, é uma coisa curiosa, né? Porque, assim, a parte que fala das multas, essa já está em vigor, né? Desde 2018. Aí a implementação dos dados era para acontecer agora, aí veio a pandemia, prorrogaram, ficou para março do ano que vem, se eu não estou enganado, tá? Mas assim, vão colocando em etapas, né? E na LGPD é uma coisa importante, né? A gente está falando do tratamento de informações pessoais, e o que vai ser feito com isso, porque isso tem valor econômico, pra caramba, né? Você tem um mailing detalhado das pessoas que pode, com maior probabilidade, comprar o teu produto. Putz, isso é uma informação que não sou de marketing, mas imagino que seja uma coisa que valha muito, né? Então, assim, tem que se ter um cuidado com o tratamento desses dados,
não só por uma questão, né, de um bom comportamento da empresa, mas também porque ele tem multa muito pesada por aí, né? Então, assim, a questão da LGPD, a gente, como está tratando com a startup, é uma preocupação de que, olha, se você ainda não tem isso, você vai ter que se preocupar com o tratamento que vai ser dado, né? Estipular as tuas condutas em cima desse tratamento de dados, ter evidência do que você está fazendo, de como você está tratando, né? Então, a gente pergunta como que eles tratam, e se for o caso, se for necessário aprofundar mais, aí tem que ser feito um trabalho mais específico, tá? Um negócio ah, não dá para fazer como já ouvi, né? Tentação de startup de fazer copia e cola e assim que funciona, tal. Não, você tem que parar, pensar e elaborar efetivamente um plano de proteção de dados para a tua empresa, senão pode ter um risco lá na frente e as multas não são brincadeira. Propriedade intelectual, esse assunto é maravilhoso em due diligence de startup, porque assim, você vai olhar, o domínio muitas vezes não pertence ao fundador, mas é algum amigo que registrou, não sei o quê, e cadê o termo de cessão e não tem o termo de cessão? Já vi briga de assim, 2, 3 anos depois, a startup não era nada, lá na frente vai ver, o domínio está com quem não está mais na empresa, e aí como é que faz para ceder, como é que não faz, é um negócio complicado. E o domínio é um negócio, é a porta de entrada, literalmente a porta de entrada, né, do teu negócio. Então, tem que ter cuidado. Eu sou chato com essa questão de domínio, porque, assim, é um ponto forte de atenção, tá? A marca, olha, o domínio ayrtonsenna.com.br foi registrado por brincadeira numa aula de informática lá do Paraná, e aí estavam aprendendo informática, era uma turma até de adolescentes, assim. Aí depois é que a família Senna foi perceber que o domínio estava, sabe, já tinha sido registrado, e para desfazer o nó, entendeu? Esse caso é famoso, né? Acabou sendo resolvido, mas é um negócio que funciona mais ou menos como marca, né? Quem chega lá primeiro e registra, acaba ficando com uma proteção maior. Então, assim, não custa nada, desde o começo, de olhar direitinho quem é o dono do domínio, né? A questão da marca no INPI, tem um esclarecimento que eu acho que é legal fazer também, né? Porque você tem um grau de proteção para o nome comercial. Então, se eu tenho uma empresa lá, Burke Software Limitada, sei lá, tá bom, eu tenho um grau de proteção, mas não é o mesmo grau de proteção se eu for lá no INPI e registrar a minha marca, a minha logomarca, né? Então, é importante ver se tem no INPI, fazer uma consulta, ver se outros já registraram, porque também é meio quem chegar primeiro tem a prioridade, uma proteção maior em relação à marca, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Na própria junta comercial também já vi registro de nome de empresa muito, muito parecida, né? Então, só a proteção do nome comercial, né, que é o registro do nome no contrato social, não é uma coisa tão forte assim, né? Que mais? Só volta um pouquinho, Marcelo. Só em relação à propriedade intelectual, o que costuma dar, não é problema, mas ponto de atenção também é o seguinte: você normalmente pode ter uma software house desenvolvendo o aplicativo, né? Então, tem que dar uma olhada, ver se essas pessoas que estão desenvolvendo o aplicativo já forneceram um termo de cessão da propriedade intelectual, já deixaram claro que é o contratante que tem aquela titularidade, porque senão depois, imagina, você pagou para alguém desenvolver o teu aplicativo e depois a pessoa vai e replica, só muda o logo. Então, assim, é uma questão contratual legal de se ver, tá? Como eu estava mais ou menos falando no começo, né? Ou seja, você vai explorando mais determinadas áreas à medida em que você vai buscando informações, né? Vai conhecendo um pouco mais a startup. E tem um negócio fantástico chamado Google, que, gente, é brincadeira que você consegue achar de informação das pessoas via internet, né? Sobretudo dos sócios e tal. Então, a arte consiste um pouco de você ir esclarecendo e buscando mais dados na medida em que vão se revelando, as informações vão se revelando, né?